Quem serão os rebaixados do Campeonato Brasileiro, na minha opinião? A gente tem muitos candidatos. Desde o Cuiabá até o Santos podem cair. Para mim, Coritiba e América já caíram, não tem mais chance de escapar. Agora, desde o Cuiabá ao Santos, tem alguma possibilidade de cair ou ficar na Série A. Vamos analisar time por time. Começando com o Santos. Muita gente dizendo que o Santos já caiu, praticamente todo mundo, dizendo que não tem mais salvação pro Santos, que tomar um 7-1 já era, o time já rebaixou ali. Cara, da minha opinião aqui, realmente essa derrota doeu muito. Foi um vexame histórico. 7-1 lá no Beira-Rio é um vexame horroroso. Mas, cara, já cravar que o time vai ser rebaixado por causa daquilo, não vai. Porque agora o torcedor vai cobrar o time, porque agora a diretoria vai ficar apertada, vai ter que tomar decisões urgentes. Então, acredito que o Santos não vai cair. O Santos vai ficar na Série A. Podem me cobrar, podem rir de mim, assim como riram quando eu falei que o Vasco não ia ser rebaixado. Assim como riram quando eu falei que Flamengo e São Paulo decidiam a Copa do Brasil. Assim quando eu falei essas coisas e no final eu acertei. Eu tô falando aqui, Santos não vai ser rebaixado. Agora já indo pro Vasco. O Vasco é bem mais fácil de não ser rebaixado que o Santos. O Vasco vive uma situação melhor, com jogadores bem entrosados, o time jogando bem, jogou de igual para igual, se não melhor do que o Flamengo. Então o Vasco vem bem, com o Payet jogando demais. O Vasco tá demais, mas segue na zona de rebaixamento. Mas os próximos jogos, a sequência do Vasco não é tão difícil. O Vasco não cai. Eu tô cravando aqui também que o Vasco não cai. Indo pro próximo time a gente tem o Goiás. O Goiás tá fora da zona, tem uma sequência difícil. Então eu acho que o Goiás cai, porque essas horas a camisa pode pesar. Quando você tem Goiás, Santos, Vasco, acaba que a camisa pesa. A torcida do Santos e do Vasco são ótimas torcidas. Não que a do Goiás não seja, mas não tem a mesma quantidade ali. Isso pesa. Isso pesa, então eu acho que o Goiás vai cair para a segunda divisão. Indo pro próximo time, o Corinthians. Corinthians vê um time jogando muito mal. Recentemente empates com o Fluminense e América Mineiro, empates que davam para ter sido evitados, mas que eram para ser derrotas do Corinthians se não fossem polêmicas com a arbitragem. Então o Corinthians vive um momento horroroso, um dos piores da história do Corinthians, um time não jogando nada, mas cara, o Corinthians tem um ótimo elenco. Então eu acredito que se ajustar isso tudo aí, o Corinthians não cai não, porque tem times em situações piores do que a do Corinthians, então o Corinthians também não cai. E no próximo da lista, o Cruzeiro. Cruzeiro, cara, na minha opinião, cai. A gente viu o Cruzeiro vencendo o Atlético Mineiro no último jogo, o jogo lá em plena Arena MRV. Cara, uma vitória excelente. Um clássico desse, o time quase caindo. Você tem uma vitória dessa, enquanto o outro time que pode cair perto de 7-1, a moral vai lá pra cima. Mas eu acho que o Cruzeiro cai, porque a sequência do Cruzeiro é difícil. O Cruzeiro não tem um elenco recheado de tão bons jogadores, O Cruzeiro tá se adaptando, teve a demissão do Pepa, isso pode pesar bastante também. Então eu acredito que o Cruzeiro vai sim cair pra Série B. Já pro próximo, Bahia. O Bahia eu acho que não cai. O Bahia já tá numa situação até bem melhor que os outros times. O Bahia tem 35 pontos, 34, desculpa. Então o Bahia não cai. O Bahia tem uma sequência até mediana. Mas, cara, o Bahia tá com o elenco bem estruturado, então o Bahia continua assim na Série A, assim como o Inter e o Cuiabá. Essa foi a minha opinião, para o fim do Campeonato Brasileiro. E tudo pode acontecer, tá tudo embolado, Como eu citei, Santos até o Cuiabá podem todos cair. O brasileiro é isso, é equilibradíssimo. Então tá muito equilibrado, mas na minha opinião, América Mineiro, Coritiba, Goiás e Cruzeiro serão os rebaixados que jogarão a Série B 2024 na próxima temporada. Valeu, aqui é o Arthur do Federal Fute, conteúdo de futebol todos os dias. Comentem a opinião de vocês aí. Valeu e fui!